Era normal quando nós voltámos a abrir a torneira, a água vir castanha. Era normal não podermos ir às praias do Porto. Era normalíssimo. Só desde 2008 é que as primeiras praias começaram a ter bandeira azul. A verdade é essa, já ninguém se lembra dessa realidade. Olá a todos e bem-vindos ao DECOPOD, um podcast da DECO. Hoje temos connosco um engenheiro de formação, gestor por convicção, com um passado no setor da construção e desde 2014 na liderança das Águas do Porto, entidade gestora de água do município do Porto. Casado, pai de 2, amante da natureza e apaixonado pela vida e pelo dragão. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo André Regueiro e vamos conversar com o Frederico Fernandes. Viva, Frederico, obrigado por disponibilizares um tempo para vir aqui partilhar connosco aquela que é a tua visão sobre este tão importante setor da água para os consumidores e começaria precisamente por aqui. Costuma-se dizer, aliás, o setor da água é um mercado em monopólio natural e, portanto, dir-se-ia que é quase que o cenário ideal para um gestor. No entanto, sendo a água um serviço público essencial e também um bem escasso, assumir essa posição é certamente um grande desafio e também uma enorme responsabilidade. Queres-nos falar um pouco sobre essa posição? Muito bem. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, André. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui, fazer parte desta vossa iniciativa. Pronto, e para essa primeira pergunta eu diria que é acerta em cheio, quer dizer, nós, sim, há um privilégio do ponto de vista comercial, se quiserem assim, de operarmos sobre um monopólio natural, mas isto não de forma alguma, não nos facilita a tarefa do ponto de vista em que aumenta-nos a responsabilidade e quando aí falo, o nosso grande desafio também é comunicar essa responsabilidade para toda a nossa organização, de que realmente estamos obrigados a prestar um serviço que o patamar tem que ser de excelência. Pelo simples facto dos nossos clientes não têm essa possibilidade de se zangarem connosco, poderem contratar a água ou outra entidade qualquer. Nós temos que nos reger sempre por aquilo que são o maior padrão de responsabilidade neste serviço, que é realmente perceber que sendo um serviço público essencial, naquilo que é, se quiserem, o abastecimento de água em si e o saneamento, mas que hoje em dia, e aí eu diria que o setor da água também tem vindo a sofrer várias evoluções, hoje em dia a qualidade de serviço vai muito para além da água da torneira, muito para além daquilo que é o serviço de saneamento, e por muito simples que possa parecer o setor, basicamente nós compramos a água ao nosso fornecedor em alta e depois entregamos na torneira da casa das pessoas, mas há entre estes dois processos toda uma máquina, toda uma operação com uma complexidade muito grande, que vai desde realmente as nossas equipas de rua, aos piquetes, ao nosso laboratório, à nossa área de clientes, a faturação, a toda a operação orgânica da empresa, a logística, e isso acaba por realmente ser um dos grandes desafios, é transmitir a todas estas pessoas, e no nosso caso estamos a falar aqui de pessoas que hoje em dia trabalham em áreas que não têm a ver diretamente com o abastecimento de saneamento, estão muito associadas, por exemplo, à gestão das águas pluviais. O Porto aí diria que tem um modelo que acaba de ser muito virtuoso, em que nos entregam a nós próprios. Nós somos um dos poucos casos em Portugal em que, para além daquilo que é o abastecimento de água e saneamento, temos a responsabilidade das águas pluviais, ou seja, tudo aquilo que são as inundações na cidade, a questão da qualidade da água nas ribeiras da cidade e no final, como resultado final, aquilo que são as nossas praias e a bandeira azul que conseguimos ter nas nossas praias. Por isso, o Porto é uma cidade pequena, completamente rodeada, ou por água ou por outros municípios, mas com uma presença de água fortíssima. Se perceberem que em 40 km²... Sim. Falando um bocadinho disso e antes até de passarmos para esta análise até mais um bocadinho macro-análise do abastecimento de água, de facto há bocadinho tocavas numa questão que é mesmo muito importante e que está relacionada com aquilo que tu disseste numa simples frase. Na verdade, nós abrimos a torneira e temos a água, não é? Mas os consumidores não percebem porque não têm a possibilidade de avaliar o serviço, não é? Não têm a possibilidade de comparar e não percebem o procedimento, ou seja, como é que a água chega à nossa casa e de facto tu falaste um bocadinho sobre isto, mas se calhar se nos pudesse explicar, assim de uma forma muito sucinta, também para os nossos ouvintes nos ouvirem, como é que isso acontece? Como é que esse fenómeno tão complexo acaba por acontecer e se torna tão simples para o consumidor?
O fenómeno em si, eu diria que é simples na medida em que nós realmente compramos água e recebemos água nos nossos reservatórios periféricos na cidade, vinda de águas do Uripaiva. A água essa, por sua vez, tem um controle de qualidade muito apertado e que nós, de certa forma, temos que controlar quer o volume que entra, quer essa qualidade que conseguimos. E depois aqui a parte mais complicada do puzzle que nos compete é fazer chegar essa água à casa das pessoas nas condições ideais, ou seja, com os níveis de cloro, com um nível de qualidade razoável, com uma razoável, diria que de excelência, mas ainda para além disso, garantindo que temos um menor número de perdas de água no processo, que conseguimos controlar e oferecer também aí, do ponto de vista, a máxima informação aos nossos clientes, porque aí, e Mariana, isso, claramente aqui a questão, o negócio de água é um negócio, durante muitos anos foi quase no news, good news, ou seja, as pessoas tendo água em casa, ótimo. Certo. Hoje em dia o que temos vindo a tentar fazer é claramente comunicar, ou seja, explicar às pessoas, e aí a questão do monopólio e a questão desta responsabilidade assenta muito numa lógica de transparência. Nós conseguimos mostrar às pessoas tudo aquilo que é feito com a tarifa, onde é que são direcionados os nossos investimentos, que melhorias é que estamos a fazer no acesso à informação, quer da qualidade da água, quer do próprio, hoje em dia, quem tem um computador de telemetria em casa, tem acesso a um conjunto de informação dos próprios consumos que de certa forma, que era inexistente há 10 anos atrás. Realmente aí o setor da água fez uma evolução, está a fazer uma evolução fantástica, eu diria, de um ponto de vista. Eu não deixo de dizer isto, que o setor da água de Portugal é um setor lá fora visto como descrito até como um milagre português. Se olharmos para aquilo que era a realidade nos anos 80 e 90, do ponto de vista da universalidade do acesso e da qualidade da água, e para aquilo que temos hoje, a verdade é que todo o país fez aqui um percurso fantástico. Mas a questão da comunicação é essencial, porque muitas vezes as pessoas lembram-se de águas do Porto normalmente quando alguma coisa corre mal. Quando as pessoas abrem a torneira e têm água, eu diria que é o normal dos acontecimentos, ninguém valoriza. As pessoas lembram-se sempre de águas do Porto, ou quando não têm água, ou quando recebem uma fatura que não compreendem, ou quando vêm ao nosso atendimento e têm que esperar mais que o normal, ou então quando estão presas no trânsito por causa de uma intervenção nossa que fazemos na cidade. E aí é que, infelizmente, surge muitas vezes o alarme de Águas do Porto e a marca. Por isso, o inverter esta lógica da marca negativa, e só é possível através de uma comunicação muito presente e muito premente, muito constante daquilo que está a ser feito, de onde é que estão a ser feitos os investimentos e daquilo que a cidade está a conseguir do ponto de vista não só de água, mas também ambiental. Frederica, ainda bem que tocas nesse aspecto, é um aspecto que vamos querer desenvolver, mas antes disso deixa-me só puxar aqui um bocadinho atrás, porque tu já tocaste aqui na questão da qualidade, na questão das perdas do negócio. Aliás, há quem diga que a água, a par dos dados, é o ouro do século XXI e, portanto, e também pelo que disseste, o consumidor nem sempre tem a noção dessa valorização deste bem tão escasso, pela facilidade de abrirmos a torneira e termos água, mas o que é que tu entendes que pode ser feito para garantir, e até tendo em conta esse know-how português bem reconhecido no estrangeiro, que o acesso a este bem tão importante, o que é que pode ser feito a nível global para garantirmos o acesso universal da água ao maior número de consumidores e com isso garantirmos naturalmente a melhoria da qualidade de vida dos consumidores? Aqui o papel da inovação neste setor, em que ponto é que estamos? A inovação, eu diria que surgiu, sobretudo aqui nesta última década, foi muito intensificada. Quer dizer, hoje em dia o que é que nós temos? Temos um conjunto de processos de captação de água, eu diria, à prova de bala. Cada vez mais uma rede de hectares no país inteiro, na qual as nossas 2 hectares na cidade se incluem, em que garantem que aquilo que usamos e que tratamos é devolvido ao meio ambiente nos parâmetros que eu diria cada vez mais são excelência. Eu diria que o próximo patamar será cada vez mais apostar e garantir que esta água pode ser reutilizada, que eu diria que é, e aí tem vindo a também ser aqui um papel importante do Ministério do Ambiente, a dizer claramente que isto tem que ser o desafio dos próximos anos, e o investimento nas 50 maiores hectares do país tem que garantir realmente esta reutilização da água. Mas olhando um bocadinho mais atrás, percebemos algo que nós hoje temos aqui, que damos como garantido, eu não deixo de dizer isto, quer dizer, que são contadores de água em casa em todos os nossos clientes. Nós inclusive já temos metade destes contadores de telemetria, ou seja, que já dispensam leitura manual.
Mas somos outros países, e países, eu não falo de países em desenvolvimento, falo de países, alguns casos até europeus, ainda onde esta realidade de ter um parque de contadores tão robusto não existe. Por isso, o trabalho que foi feito aqui, do ponto de vista das perdas de água, do ponto de vista do tratamento, da qualidade da água da captação, ou seja, o ciclo virtuoso que foi conseguido, naturalmente que foi à custa de muito investimento nas últimas décadas, sim. O setor da água é um setor, aí o monopólio também, eu diria que é uma das origens do monopólio, é realmente ser um setor de capital intensivo, ou seja, exige muito investimento, não só à cabeça, mas do ponto de vista da manutenção. Infelizmente, eu diria que as nossas obras na cidade, que são sempre um motor de cabeça para as pessoas que moram, mas são necessárias, porque assim é, as redes não são eternas, nós temos que garantir realmente aqui uma substituição de rede. Cada vez mais o que estamos a apostar é que esta rede está a ser substituída, e ainda a segunda parte da questão, dando-nos mais informação e mais dados sobre aquilo que realmente está a acontecer lá dentro. Dados esses que, numa primeira instância, eram muito dados de volume, dados volumétricos, cada vez mais já caminhamos para ter uma sensorização que nos dá a própria qualidade da água ao longo da rede. Dados que no início eram muito associados ao abastecimento de água, hoje em dia já falamos muito de ter esta sensorização no saneamento e mesmo nas águas pluviais e nas ribeiras, ou seja, nós já estamos a definir, temos um plano de poluição das ribeiras que assenta numa malha de saber o que é que está acontecendo nas ribeiras da cidade e poder tentar detectar algum tipo de desvios e com isto descargas estejam mal feitas, ligações estejam mal feitas do passado. E com isso, apertar um bocado a malha, realmente é esse ouro, e essa segunda parte do ouro, que são os dados, realmente que nos tem permitido caminhar no sentido de melhorarmos ainda cada vez mais este serviço e, por sua vez, e não deixe de dizer isto, e depois comunicá-lo bem. Caso contrário, as pessoas, por serem algo que sempre tiveram, ou que nos últimos anos têm tido como adquirido, eu lembro quando era mais novo, era normal haver falhas de abastecimento, era normal quando nós voltávamos a abrir a torneira, a água vir castanha. Era normal não podermos ir às praias do Porto. Era normalíssimo. Só desde 2008 que as primeiras praias começaram a ter bandeira azul. A verdade é essa. Já ninguém se lembra dessa realidade. E hoje em dia, se alguém não tem água durante 3 horas, eu diria que o nosso call center e o nosso atendimento sofre logo com essa por isso o nível de exigência está a aumentar, a responsabilidade está a aumentar. Não é pelo facto de estarmos em monopólio que podemos descurar isso. Sem dúvida, Frederico, acho... Falaste em captações, falaste em perdas, falaste em reutilização, falaste em despoluição das ribeiras. Sei que a bandeira azul das praias do Porto, acabaste de o referir, é de facto um marco que vocês, Águas do Porto, muito valorizam e muito trabalham para isso. E isto tudo leva-nos a falar também na sustentabilidade ambiental. É algo que está na boca das maiores empresas como uma preocupação, e gostaríamos de perceber qual é o caminho nesse aspecto que consideras que o setor tem que percorrer ainda, e também salientar o aspecto que é muito importante para o consumidor, a comunicação, e já percebemos que a comunicação com o consumidor, aquilo que são as preocupações do consumidor, é necessariamente uma comunicação, ou melhor, é uma comunicação necessária, mas também comunicar este tipo de trabalho, chamemos-lhe de fundo, de trabalho que não se vê, é também uma preocupação para um gestor de uma entidade destas, não é? Eu diria mais, a questão da sustentabilidade, no nosso caso, esta está facilitada fruto da relação muito óbvia que existe entre água e ambiente. Eu diria que a questão da sustentabilidade é uma questão transversal a todas as empresas. E até diria mais, a sustentabilidade começou como algo que nos anos 70, 80, quando as primeiras empresas que apareceram eram quase vistas como excêntricas, passou a ser algo eticamente responsável, e eu diria que hoje é imperativo. E é imperativo porque, eu diria que é imperativo no sentido que a própria sustentabilidade é muito associada até à questão financeira e à sobrevivência das empresas. E se não vejamos, temos... E repito, aí até me vou abstrair um bocadinho no nosso caso. Porque no nosso caso, o primeiro caso, olhando para aquilo que é a estrutura de custos da empresa, percebemos que dois dos nossos maiores custos é a compra de água. Quanto menor perdas de água que tivermos, mais sustentáveis somos. Segunda lógica, a pegada energética e o consumo energético, ou seja, quanto mais eficientes energeticamente formos e quanto maior acesso tivermos ao uso de energias renováveis, que foi aquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos aqui, com a construção inclusive de um parque fotovoltaico, que alimenta a nossa sede nos meses de verão, que alimenta a nossa frota automóvel, mas isso é muito evidente. Há depois um conjunto de outras vantagens, nomeadamente, eu aí falo muito da questão do propósito que é transmitido à casa toda. Ou seja, olhando para aquilo que hoje em dia, e até olhando para as gerações mais jovens,
o querer trabalhar em empresas ambientalmente sustentáveis, o associarem-se a esta mensagem, associarem-se a fazer isto melhor, permite-nos até, também não deixo de dizer isso, nós enquanto entidade pública, não podendo competir muitas vezes com o setor privado em questões de condições, há uma coisa que podemos oferecer aqui visibilidade a projetos para a cidade, visibilidade e reconhecimento, um sentido de propósito de realmente estarmos a fazer algo bem e melhor, que é cada vez mais valorizado. E com isto há logo vantagens, podemos conseguir captar reter o talento todo que cá temos, captar e muitas vezes captar lá fora pessoas que gostam do desafio, gostam daquilo que a empresa se propõe. Para além disso, depois fomos ver até as questões, saltarmos a questão do colaborador, percebemos que depois entrando até mesmo no panorama dos fornecedores, cada vez mais há uma onda de conseguir que esta sustentabilidade esteja do início ao fim da cadeia, em toda a cadeia de valor das empresas, e nós aí assumimos como um player que quer fazer mais, quer fazer melhor, quer rediminuir a sua pegada ecológica, também aí estamos a transmitir uma mensagem e a conseguir que os melhores fornecedores, com as melhores práticas, queiram vir trabalhar connosco, porque muitas vezes depois também temos projetos para a cidade onde essa comunicação é vertida. Na questão financeira, nos mercados não se aplica a nós, mas cada vez mais até há mercados financeiros onde a mensagem de o que é sustentável é bom, o que tem uma preocupação social é rentável ou será mais rentável no futuro. Por isso, eu diria que a questão da sustentabilidade, connosco tem uma particularidade muito forte, mas eu diria que é transversal a todas as empresas. A questão da comunicação é um bocado o que eu já referi há pouco, ou seja, é de certa forma, depois garantir que as pessoas também, e não deixam... Isto é visível para o consumidor, não é? Já tenham o próprio orgulho no município. E se envolvam no setor, não é? Eu acho que aqui a questão do envolvimento, não é, das pessoas é muito importante no setor, no serviço, participam ativamente. Eu acho que esta não é? Nós temos uma coisa curiosa, que é, nós somos uma das poucas indústrias em que a nossa mensagem, a nossa própria mensagem, cada vez há mais players a fazer isso, e há alguns players de retalho normal, mas a nossa mensagem é para as pessoas consumirem menos água. Ou seja, nós não queremos... É como a década, que é para haver menos conflitualidade, vocês é para consumir menos água. Mas é o propósito que está em causa, não é? É o propósito, é a responsabilidade ambiental que é para as pessoas poderem também, de certa forma, identificarem-se com a própria empresa e com aquilo que são os nossos princípios. Frederico, há bocadinho falavas das gerações mais novas, não são assim não é nessa faixa etária que estamos aqui a abordar, mas de facto tens 2 filhos pequeninos e eu gostaria de saber, porque a DECO também aposta muito e investe muito na formação dos consumidores jovens e bastante jovens, na verdade, porque eles no fundo acabam por levar com eles esta noção e esta sensibilidade para o consumo e para o consumidor. Tu já tens essa preocupação de transmitir aos teus filhos realmente este carinho, este bom tratamento que nós temos que dar a este bem tão essencial que é a água? A única coisa que posso dizer é que o meu filho mais velho, tem 7 anos, foi o nomeado representante da turma para a Ecoescolas, por isso. E não foi por ele ter uma grande vitória. Orgulho a falar, orgulho a falar. Ou ter movido alguma... aconteceu, ele já chegou a casa, explicou-me o que era, eu a partir daí tive aquela responsabilidade de lhe explicar tudo aquilo que é importante, de consumir menos água, da reciclagem, que ele já tem muito essa noção. Claro. Eu aí diria que, do ponto de vista da empresa, há uma coisa que nós nos apercebemos, e aí olhando até para o investimento que fizemos no pavilhão da água, fizemos-lo porque percebemos que cada vez mais o pavilhão da água, e sendo o nosso centro ambiental, pedagógico, se quiserem assim, uma visita ao pavilhão da água pela geração mais nova vale muito mais do que flyers, do que comunicações, do que notícias, que também são importantes, mas claramente a mensagem que hoje em dia passamos aos mais novos e sobretudo o sentido também de responsabilidade que se impõe colocar, explicando que os recursos deste planeta não são infinitos e sobretudo a água acaba por ser o reflexo de tudo aquilo mal que acontece, seja por inundações, seja por escassez de água, seja por tempestades ou eventos extremos de tempo. Eu diria que a água acaba por ser o rosto visível de tudo que são as alterações climáticas. E aí o investimento que fizemos no pavilhão da água foi muito, primeiro, numa lógica de explicar o que é que uma entidade como nós faz, e a tal explicação que a Mariana falaste, do abastecimento de água, o que é que acontece do início até ao fim, e depois também, mas ao mesmo tempo também chamá-los a eles para aquilo que é o papel deles e para aquilo que deve ser a sensibilidade e a responsabilidade no consumo da água, percebendo que um excesso que pode ser cometido aqui tem um impacto muito grande e sobretudo que há pessoas que não têm hoje em dia as condições que nós temos cá na cidade. Certo.
Essa é uma questão muito interessante, porque tudo aquilo que tens dito é de grande relevância, porque nós temos a sensação que o consumidor não tem a perfeita noção desse trabalho que é feito e da importância que isso tem, não só no seu consumo e na sua qualidade de vida, mas na qualidade de vida de terceiros. E, portanto, é de grande relevância. Nós tínhamos muito mais para perguntar e para falar, o tempo é curto, e, portanto, vamos aqui passar para um desafio de perguntas rápidas para respostas mais rápidas ainda. Vamos ver como é que tu sais neste desafio. Muito bem. Então, a questão é esta, Frederico. Nós temos aqui a dinâmica, como o próprio nome indica, é para tu responderes rapidamente para hábitos de consumo que são teus, não é? São pessoais e, portanto, não há margem para pensamentos, apenas para explicações. Então, começando por água de torneira ou água engarrafada? Água de torneira. Passeios no Porto, à beira-mar ou à beira-rio? À beira-mar. Por uma questão desculpa. Por uma questão minha, eu vivo mais perto do mar do que do rio. Aí não é uma preferência, eu acho que temos uma marginal lindíssima do rio, mas efetivamente é uma questão em que eu estou geograficamente mais próximo do mar. Um filme no sofá ou um jogo no Dragão? Aí é um jogo no Dragão. Principalmente agora, não é? Sim, agora eu diria que estamos todos a fumegar pela oportunidade de poder voltar ao Dragão a seu tempo. Claro. Um copo d'água ou um cálice de vinho do Porto? Eu por muito que goste de vinho do Porto, ainda prefiro um copo d'água. E não é politicamente correta essa resposta, é factual. Não, é factual, sincero e transparente. Eu diria que o copo de vinho, o cálice de vinho do Porto sabe muito bem em pouquíssimas ocasiões. O copo d'água sabe muito bem sempre. Estamos de acordo. Resposta. Frederico, e agora o desafio final. De facto, este é um projeto que pretende levar estas reflexões de diversos níveis, mas que todas são relacionadas com o consumo aos nossos ouvintes, mas também que a DECO quer aproveitar estas oportunidades para fazer reflexões para o futuro e saber aquilo onde nos devemos e queremos posicionar. E, portanto, gostaríamos que nos dissesses, na tua opinião, qual é que pensas que pode ser o papel da DECO ou que deve a DECO desempenhar nos desafios que o futuro deste setor nos vai colocar? Eu aí diria, pronto, a DECO está identificada por nós como um dos nossos principais stakeholders naquilo que é, se quiserem assim, na nossa matriz estratégica, o lado do cliente. E eu não deixo de dizer isso, quer dizer, a DECO vejo como um dos principais, se quiser, elementos ou agentes de comunicação com aquilo que são ou seja, nós temos um conjunto de pontos de comunicação, seja o nosso atendimento, sejam as notícias que temos, seja o nosso call center, seja o próprio pavilhão de água, como eu referi, mas a verdade é que isto não chega. E percebendo não chega porque hoje em dia as pessoas estão sujeitas, e as redes sociais hoje em dia difundem tudo aquilo que é como 100% verdade, 50% verdade ou completamente mentira. Eu acho que é imperativo que tenhamos do nosso lado um conjunto de associações como a DECO capazes de nos ajudar a transmitir a mensagem de confiança e, sobretudo, a saber destrinçar aquilo que são os direitos, e claramente, e aí eu não deixo de dizer, a DECO muitas vezes também nos bate-nos à porta de dizer o que estamos a fazer mal e o que temos que fazer melhor, mas por outro lado, não deixo de dizer, é importante também que às vezes se saiba também, e tenho sabido fazer, a explicar às pessoas, não só os direitos, a explicar às pessoas a tal literacia que é necessária do lado de lá, enquanto contratante de um serviço de abastecimento de água, quais são os deveres que as pessoas têm, quais são as obrigações que uma entidade gestora como nós temos, saber mediar, saber comunicar e funcionar aqui como aí lá está. E percebendo que hoje em dia há um conjunto de meios em que não há grande filtro, em que não sabemos a veracidade e a consistência de algumas notícias, eu diria que ter uma associação como a DECO tem aqui um selo de confiança nesta relação, que para nós é completamente evidente, eu diria que para o lado lá, que é normal que as pessoas não confiem tanto em nós como nós confiamos nas pessoas, eu percebo isso, lá está, partindo muitas vezes lá da questão do monopólio, mas é muito bom ter alguém ou uma associação como a DECO a mediar isto e a saber ajudar-nos nesta comunicação,
que é bilateral e que é absolutamente necessária. Por isso, a DECO representa para nós uma peça fulcral nesta capacidade de comunicarmos e de transmitirmos esta confiança às pessoas. Obrigado pelas suas palavras, Frederico. Nós efetivamente já o fazemos e queremos continuar a fazer este trabalho em parceria com todas as empresas e ainda para mais aquelas que têm um impacto direto e muito importante na qualidade da vida dos consumidores. Gostamos de fazer parte da solução e é sempre esse o nosso papel. E, portanto, contamos com as Águas do Porto e as Águas do Porto podem contar com a DECO para continuarmos nesse objetivo comum, que é favorecer os consumidores e garantir-lhes qualidade e confiança num setor tão importante como o da água. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Não, obrigado. Obrigado pelo tempo e obrigado pelo convite. Obrigado pelo apoio deste que é histórico, que eu diria, não deixo de dizer, que a DECO tem vindo a representar. E também do nosso lado contem sempre com tudo aquilo que acharem e podemos chegar aqui a um consenso de realmente que é uma transparência adicional para os consumidores. Contem connosco, porque o setor da água eu diria que está muito bem, recomenda-se, mas pode ser melhorar. Muito bem, muito obrigado, Frederico, e até breve. Muito obrigada, Frederico. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. A DECO sempre consigo.